Gente, eu queria fazer uma coisa diferente hoje. Antes da gente, a gente vai começar, vai orar. E logo após a oração, eu queria que Mahana, Priscila, Elicélia e Douglas, Davi, eu vou te isentar porque é a primeira vez que você veio aqui hoje, então você é visitante. Mas vocês que estão vindo, são assíduas, pessoas assíduas, eu queria que vocês comentassem o que é que tem sido, logo depois da oração, o que é que tem sido para vocês esses dias de leitura, o que é que essas leituras têm, têm trazido para vocês, né? Como é que tem, o que é que tem sido esse movimento que a gente tem gerado, esse movimento de leitura bíblica. Mas, para começar, eu vou pedir para a Priscila, ela nos levar em oração, para iniciar esse momento. Olá, gente. Olá, Sarinha. Boa noite, pessoal. Gente, eu só vou mudar de lugar rapidinho aqui e já começa. Tranquilo. Pronto. É porque aqui... Vamos lá, pessoal. Pai querido, muito obrigada por mais um dia de vida, Pai. Obrigada pela tua presença, Senhor, pelo teu amor. Obrigada porque o Senhor é muito bom. E o Senhor nos permite te conhecer, Pai. O Senhor nos permite estar na tua presença. O Senhor nos permite, Jesus, nos reunirmos para falarmos de Ti, Jesus. Ó Deus, abençoa a vida de cada pessoa que está participando desse projeto tão legal, Pai, que eu tenho certeza que veio do Teu coração, Jesus. Que o Senhor continue abençoando aqueles que estão na liderança disso, Jesus, dando sensibilidade espiritual, Pai, dando cada vez mais sede do Senhor, mais vontade de Te conhecer, Jesus. Obediência, Jesus, vontade de realmente caminhar contigo durante a vida, Jesus. Ó Pai, esse projeto ele tem sido muito especial e ele tem feito muito bem àqueles que estão participando, Jesus. Então, eu peço ao Senhor que cada vez mais pessoas elas possam participar, não para que a gente tenha números e fale assim, nossa, tantas pessoas fazem parte desse projeto, mas para que as pessoas sejam transformadas, Pai. Essa é uma oportunidade ímpar, Jesus, de ler a Bíblia durante todos os dias em um ano, Senhor. Nós sabemos que a tua palavra é viva, Senhor. Então, por favor, Pai, que esse momento aqui, ele seja cada dia mais especial, Pai, que o Senhor possa fazer coisas assim maravilhosas no nosso meio, Jesus. E que a gente saia cada vez mais transformado, Senhor Jesus, depois dessas reuniões, Pai. Abençoa cada pessoa que está aqui hoje, aquelas pessoas que não puderam vir, aqueles que virão logo após os que irão assistir no YouTube, Jesus. Que seja um momento muito especial para a gente, Pai. É o que te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, como eu falei, eu queria muito ouvir de vocês. O que é que tem sido esses dias? O que é que tem sido esse movimento que a gente tem gerado para vocês, na opinião de vocês? Bom, como eu orei, eu vou começar logo falando. Para mim, tem sido um momento muito especial. Eu achei essa ideia muito legal mesmo. É muito bom estar reunido com vocês lendo a Bíblia. A gente pode, o Espírito de Deus, né? Ele vai nos mostrando coisas que a gente ainda não tinha percebido sobre os textos. E os momentos de oração também. Eu gosto muito quando abre a oportunidade para cada um falar o que achou do texto, né? O que mais impactou. Essas discussões têm enriquecido muito. E eu acho que a juventude ela já está começando do jeito certo, sabe? Valorizando a palavra do Senhor e buscando realmente se alimentar da fonte, né, que é Deus. Então, assim, eu estou muito feliz mesmo, gente, com esse projeto, de verdade. E que o Senhor continue abençoando vocês e que, poxa, muitas coisas maravilhosas ainda possam acontecer esse ano. Amém, amém. Quem é que mais? Oi, gente. Boa tarde, a paz do Senhor para todos. Eu Rapaz. sou a mãe de Douglas e estou muito alegre e isso tem sido muito importante para mim. Eu já li a Bíblia, tive a oportunidade de ler a Bíblia toda com minha mãe e a gente fazia a leitura, assim como eu faço com vocês, era só eu e ela. Mas esse ano tem sido diferente e especial, né? Porque não só a leitura da Bíblia, que é a palavra de Deus, que se renova a cada manhã, cada dia a gente descobre uma coisa nova, mas a companhia de vocês tem sido o diferencial, né? Porque cada dia a gente ouve uma voz diferente, um jeito diferente, conhecer pessoas é sempre muito bom. E pessoas jovens, melhor ainda, né? Energia positiva.
e pessoas que têm Deus na vida como vocês. Eu estou gostando muito e quero o ano todo estar todos os dias aqui presente. Eu agradeço muito vocês terem me recebido aí com todo carinho. Fico muito feliz. Eu também quero continuar e quero que Douglas também continue. Para mim também é muito importante. Amém. Foi a palavra da pessoa mais assídua, gente. Ai, alguém mais? Tem sido bem edificante, né? O fato de ler a Bíblia e ler a Bíblia juntos, em grupo. Foi algo realmente que eu nunca tinha feito assim, né? E é bem interessante porque, apesar de já ter lido algumas histórias, etc., sempre Deus fala de uma maneira diferente, né? De uma maneira nova, de uma maneira que a gente, poxa, isso aqui eu não tinha percebido da outra vez que li e tal. E isso é muito interessante também, né? O fato, como Priscila falou, de no final todo mundo falar, assim, às vezes, né? O que é que entendeu, como é que foi. E a gente crescer juntos espiritualmente. Tem sido bem edificante mesmo. Glória a Deus. Amém. Eita. Bom, Oi, Oi, Stephanie, seja bem-vinda novamente. Você gosta de falar? Você gostaria de falar, Stephanie? Eu acho que... Stephanie, eu acho que ela tá na rua. Aí ela, não sei. Se ela Ah, não conseguir falar, eu acho. então eu vou todo o mutar. processo e eu nunca tive essa oportunidade. Ah, tá caindo. Ah, ela tá. E eu tô gostando muito. Tá cortando? Tá cortando. Oh, mas assim, vai ter oportunidade que eu vou falar melhor. Mas assim, obrigada por tudo, viu? Nada, hoje. Eu consegui ver o finalzinho só, vi o finalzinho. Mas Oh, mas depois eu falo. tá bom. Mas assim, obrigada. Oxe, nada. eu também gostaria de falar sobre o Olá, que para mim esse ano de 2023 tem sido essencial na minha rotina, sabe? Eu acho que tipo, é muito alinhado com o que Deus me falou ano passado quando eu entrei em Sinai, né? Que a gente, enquanto sozinho, nós somos membros, né? Mas juntos somos o corpo de Cristo. E ontem eu estava lendo uma palavra, um devocional sobre a importância da vida em comunidade na igreja, né? Que hoje em dia a igreja está cada vez mais pensando em números e somos só números dentro de uma grande organização, enquanto as cartas que Paulo escrevia, né, para a igreja, para as igrejas primitivas, era sobre sermos família, né? Sobre fazer parte da rotina um do outro, sobre conhecer o nosso irmão, porque ele é irmão em Cristo, mas irmão é isso, né? Estar junto. E eu acho que esse olá de estar todo dia lendo a Bíblia juntos, estar interagindo, eu acho que é essencial para essa vivência, essa comunidade. E eu tô muito feliz com isso, porque uma das coisas que eu, né, tipo, pedi a Deus para que eu consegui desenvolver em 2023 era a constância, né? E tá tendo ali um tempo reservado, não só para eu estar lendo ali, né, em particular com Deus, mas também estar lendo em comunhão com outras pessoas. Eu acho que é diferente, é sensacional, sabe? Eu acho que vai ser muito bom ter esse projeto até o final do ano e a gente poder dizer que a gente leu a Bíblia toda juntos. Amém, amém. Giovana, seja bem-vinda. Eu não sei se é a primeira vez que estou aqui ou se já participou de alguma outra reunião da gente. Mas seja bem-vinda para mais um olá, né? Gente, é muito bom ouvir isso mesmo. Esse sonho, né? Esse sonho veio diretamente do coração de Deus. Eu conversando com Belle, do nada a gente percebeu que
dois pensamentos conectaram automaticamente, eram iguais, eram idênticos, que era a gente ter um planejamento de leitura bíblica anual, só que a gente não sabia como faria isso. E uma foi falando, outra foi completando, e foi assim, literalmente assim. Disso saiu o projeto. Olá, o projeto, ele foi feito ali. E a gente fez assim, vai dar certo em nome de Jesus. Porque a gente tem que ter a base. E tudo vai girar em torno da Bíblia. Tudo, tudo. Todas as palavras, elas vão girar em torno da Bíblia. Tudo que a gente fizer vai girar em torno da Bíblia. Tudo que a gente é, tudo que a gente faz, tudo que a gente quer fazer, todos os nossos sonhos giram em torno da Bíblia, da nossa base, sabe? Então, a gente entende que a leitura bíblica é o que mais nos une do que qualquer evento, sabe? Então, porque é algo que vai nos unir e que a gente não tem como argumentar coisas diferentes, porque ela é isso e acabou. Ela é um só assunto, um só argumento e consegue unir pensamentos diferentes. A gente, com esse pensamento, com essa ideia, a gente trouxe o Olá, e é algo que a gente quer levar para os próximos anos, em nome de Jesus, outras estratégias, outros formatos, quem sabe, não sei, mas o Olá, ele tem sido isso, tem sido o que Douglas falou sobre constância também, eu me pego muito na questão da constância, e eu sempre pedi muito, muito a Deus que me ajudasse. Isso daí tem me ajudado muito na questão da constância. Quantas vezes eu acordo correndo e quando eu vejo, eu não fiz meu devocional. Meu Deus do céu. Eu paro assim, nossa. E tento encaixar o devocional no meu dia. Eu gosto muito de começar o dia fazendo devocional, sabe? Gosto de começar o dia, a primeira coisa que eu fizer é priorizar, sabe? Priorizar a Deus. E às vezes, quando você está afobado com o tempo, às vezes você se passa. Mas nisso, a gente também tem que priorizar não só a presença, como a palavra, sabe? E na palavra a gente encontra a presença. Isso é mais incrível. Quando você encontra a presença de Deus na própria palavra dele. É maravilhoso, mesmo, mesmo, mesmo. E sem mais delongas, vamos começar a nossa leitura de hoje, que é do 36 ao 40. Gênesis são só 50 capítulos. E sexta-feira a gente termina Gênesis, gente. Semana que vem a gente já está em Êxodo. Vamos lá. Eu vou ler o 36 e vamos seguindo, tentar ser bem ágil nas leituras. Os descendentes de Esaú. São estes os descendentes de Esaú, que é Edom. Esaú tomou por mulheres dentre as filhas de Canaã, Ada, filha de Elon, Eteu, Oolibama, filha de Aná, filho de Zibeão, Eveu, e Basemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. A Ada de Esaú lhe nasceu Elifaz. A Basemate lhe nasceu Reuel. A Oolibama nasceu Jeus, Jalão e Corá. E são esses os filhos de Esaú, que lhe nasceram na terra de Canaã. Levou Esaú suas mulheres e seus filhos e suas filhas e todas as pessoas de sua casa e seu rebanho e todo o seu gado e toda a propriedade, tudo que havia adquirido na terra de Canaã, e se foi para outra terra, apartando-se de Jacó, seu irmão, porque os bens deles eram muitos para habitarem juntos, e a terra de suas peregrinações não os podia sustentar por causa do seu gado. Então Esaú, que é Edom, habitou no monte Seir,
Essa é a descendência de Esaú, pai dos Edomitas, no monte Seir. São estes os nomes dos filhos de Esaú. Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú. Reuel, filho de Basemate, mulher de Esaú. Os filhos de Elifaz são Temã, Omar, Zefô, Gaetan e Kenaz. Timina era concubina de Elifaz, filho de Esaú, e teve de Elifaz Amaleque. Estes são os filhos de Ada, mulher de Esaú. Os filhos de Reuel são estes: Naate, Zerá, Samá e Mizá. Estes foram os filhos de Basemate, mulher de Esaú. E são estes os filhos de Olibama, filha de Aná, filho de Zibeão, mulher de Esaú. E deu a Esaú Jeús, Jalão e Corá. São estes os príncipes dos filhos de Esaú, os filhos de Elifaz, o primogênito de Esaú, o príncipe Temã, o príncipe Omar, o príncipe Zefô, o príncipe Kenaz, o príncipe Corá, o príncipe Gaetã, o príncipe Amaleque. São estes os príncipes que nasceram a Elifaz na terra de Edom. São os filhos de Ada. São estes os filhos de Reuel, filhos de Esaú, o príncipe Naate, o príncipe Zerá, o príncipe Samá, o príncipe Mizá. São estes os príncipes que nasceram a Reuel na terra de Edom. São os filhos de Basemate, mulher de Esaú. São estes os filhos de Olibama, mulher de Esaú, o príncipe Jeús, o príncipe Jalão, o príncipe Corá. São estes os príncipes que procederam de Olibama, filha de Aná, mulher de Esaú. São estes os filhos de Esaú, e esses seus príncipes, ele é Edom, descendentes de Seir. São estes os filhos de Seir: Oreu, moradores da terra, Lotã, Sobal, Zibeão e Aná. Disson, Esser e Disã são estes os príncipes dos Oreus, filhos de Seir, da terra de Edom. Os filhos de Lotã são Ori e Omã. A irmã de Lotã é Timina. São esses os filhos de Sobal: Alvã, Manaate, Ebal, Sefô e Onã. São estes os filhos de Zibeão: Aiá e Aná. Este é o Aná que achou as fontes termais no deserto, quando apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. São estes os filhos de Aná, Disson e Olibama. A filha de Aná. São estes os filhos de Disson: Endã, Esbã, Itrã e Querã. São estes os filhos de Esser: Bilã, Zaavã e Acã. São estes os filhos de Dissã: Uz e Arã. São estes os filhos dos Oreus: o príncipe Lotã, o príncipe Sobal, o príncipe Zibeão, o príncipe Aná, o príncipe Disson, o príncipe Esser, o príncipe Dissã. São esses os príncipes dos Oreus, segundo os seus principados na terra de Seir, reis e príncipes de Edom. São estes os reis que reinavam na terra de Edom. Antes que houvesse rei sobre os filhos de Israel, em Edom reinou Belá, filho de Beor, e o nome da sua cidade era Dinabá. Morreu Belá, e em seu lugar reinou Joabe, filho de Zerá, de Bosra. Morreu Joabe, e em seu lugar reinou Uzã, da terra dos Temanitas. Morreu Uzã, e em seu lugar reinou Haddad, filho de Bedade, o que feriu a Midian, no campo de Moabe. O nome da sua cidade era Avite. Morreu Haddad, e em seu lugar reinou Samla, de Masreca. Morreu Samla, e em seu lugar reinou Saul, de Reobote.
junto ao Eufrates. Morreu Saul, e em seu lugar reinou Baal-Hanã, filho de Acbor. Morreu Baal-Hanã, filho de Acbor. Filho de Acbor, e em seu lugar reinou Adar. O nome da sua cidade era Paú, e sua mulher era Metabel, filha de Metrede, filha de Mezaabe. São estes os nomes dos príncipes de Esaú, segundo as suas famílias, os seus lugares e os seus nomes. O príncipe Timá, o príncipe Alva, o príncipe Getete, o príncipe Olibama, o príncipe Elá, o príncipe Pinom, o príncipe Kenaz, o príncipe Temã, o príncipe Mibzar, o príncipe Magdiel, o príncipe Irã. São estes os príncipes de Edom, segundo as suas habitações na terra de sua possessão. Este é Esaú, pai de Edom. Os sonhos de José, capítulo 37. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos. Ajudavam os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso, mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho, e quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouça o sonho que eu tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho que tinha dito. Depois teve outro sonho e o contou a seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando o contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse, que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim, seus irmãos tiveram ciúme dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Vendido pelos irmãos, versículo 12. Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai, perto de Siquém. Israel disse a José, como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Sim, senhor, respondeu ele. Disse-lhe o pai, vá ver se está tudo bem com os seus irmãos e com os rebanhos, e traga-me notícias. Jacó o enviou quando estava no vale de Hebrom. Mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. Um homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe perguntou, que é que você está procurando? Ele respondeu, procuro meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? Respondeu o homem, eles já partiram daqui. Eu os vi dizer, vamos para Dotã. Assim José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. Mas eles o viram de longe e antes que chegasse, planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, disseram uns aos outros. É agora, vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Quando Rúben ouviu isso, tentou livrá-lo da mão deles, dizendo, não lhes tiremos a vida. E acrescentou, não derramem sangue. Joguem-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rúben propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e jogaram no poço, que estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que eles levavam para o Egito. Judá disse então aos seus irmãos, que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo para os ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram.
Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Quando Rúben voltou ao poço e viu que José não estava lá, rasgou suas vestes e, voltando a seus irmãos, disse: O jovem não está lá. Para onde irei agora? Então eles mataram um bode, mergulharam no sangue a túnica de José e mandaram ao pai com este recado: Achamos isto. Veja se é a túnica de teu filho. Ele a reconheceu e disse: É a túnica de meu filho. Um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo: Não, chorando descerei à sepultura para junto do meu filho. E continuou a chorar por ele. Nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial de Faraó e capitão da guarda. Ninguém? Ninguém? A história de Judá e Tamar. Por essa época, Judá deixou seus irmãos e passou a viver na casa de um homem de Adulão chamado Ira. Ali, Judá encontrou a filha de um cananeu chamado Suá e casou-se com ela. Ele a possuiu, ela engravidou e deu à luz um filho, ao qual ele deu o nome de Tornou a engravidar, teve um filho e deu-lhe o nome de Onã. Quando estava em Quezib, ela teve ainda outro filho e chamou Selá. Judá escolheu uma mulher chamada Tamar para seu filho mais velho. Mas o Senhor reprovou a conduta perversa de filho mais velho de Judá, e por isso o matou. Então Judá disse a Onã: Case-se com a mulher do seu irmão, cumpra suas obrigações de cunhado para com ela e dê uma descendência a seu irmão. Mas Onã sabia que a descendência não seria sua. Assim, toda vez que possuía a mulher de seu irmão, derramava o sêmen no chão para evitar que seu irmão tivesse descendência. O Senhor reprovou o que ele fazia, e por isso o matou também. Disse então Judá a sua nora Tamar: More como viúva na casa de seu pai, até que o meu filho Selá cresça, porque temia que ele viesse a morrer, como seus irmãos. Assim, Tamar foi morar na casa do pai. Tempos depois, morreu a mulher de Judá, filha de Suá. Passado o luto, Judá foi ver os tosqueadores de seu rebanho em Timina com seu amigo o Adulamita. Quando foi dito a Tamar, seu sogro está a caminho de Timina para tosquear suas ovelhas, ela trocou suas roupas de viúva, cobriu-se com um véu para se disfarçar e foi sentar-se à entrada de Enaim, que fica no caminho de Timina. Ela fez isso porque viu que, embora Selá já fosse crescido, ela não tinha sido dada em casamento. Quando a viu, Judá pensou que fosse uma prostituta, porque ela havia encoberto o rosto. Não sabendo que era sua nora, dirigiu-se a ela à beira da estrada e disse: Venha cá, quero deitar-me com você. Ela lhe perguntou: O que você me dará para deitar-se comigo? Disse ele: Eu lhe mandarei um cabritinho do meu rebanho. E ela perguntou: Você me deixará alguma coisa como garantia até que o mande? Disse Judá: Que garantia devo dar-lhe? Respondeu ela: O seu selo com o cordão e o cajado que você tem na mão. Ele os entregou e a possuiu, e Tamar engravidou dele. Ela se foi, tirou o véu e tornou a vestir as roupas de viúva. Judá mandou o cabritinho por meio de seu amigo Adulamita, a fim de reaver da mulher sua garantia. Mas ele não a encontrou, e perguntou aos homens do lugar: Onde está a prostituta cultual que costuma ficar à beira do caminho de Enaim? Eles responderam: Aqui não há nenhuma prostituta cultual. Assim, ele voltou a Judá e disse: Não a encontrei. Além disso, os homens do lugar disseram que lá não há nenhuma prostituta cultual. Disse Judá: Fique ela com o que lhe dei. Não quero que nos tornemos objeto de zombaria.
Afinal de contas, mandei a ela este cabritinho, mas você não a encontrou. Cerca de 3 meses mais tarde, disseram a Judá: sua nora Tamar prostituiu-se, e na sua prostituição ficou grávida. Disse Judá: tragam-na para fora e queimem-na viva. Quando ela estava sendo levada para fora, mandou o seguinte recado ao sogro: estou grávida do homem que é dono destas coisas. E acrescentou: veja se o senhor reconhece a quem pertence este selo, este cordão e este cajado. Judá os reconheceu e disse: ela é mais justa do que eu, pois eu devia tê-la entregue a meu filho Selá, e não voltou a ter relações com ela. Quando lhe chegou a época de dar à luz, havia gêmeos em seu ventre. Enquanto ela dava à luz, um deles pôs a mão para fora. Então, a parteira pegou um fio vermelho e amarrou o pulso do menino, dizendo: este saiu primeiro. Mas quando ele recolheu a mão, seu irmão saiu e ela disse: então você conseguiu uma brecha para sair. E deu-lhe o nome de Pérez. Depois saiu seu irmão, que estava com um fio vermelho no pulso, e foi-lhe dado o nome de Zerá. Gênesis 39. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda do egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e tudo que fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo que tinha. E desde que fizera mordomo de sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com o que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu, depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo que tem me passou ele as mãos, me passou ele as minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos, para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu, fugindo para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: vede, trouxe-nos meu marido, este hebreu, para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu fugindo para fora. Conservou ela junto de si as vestes dele, até que seu senhor tornou a casa. Então lhe falou segundo as mesmas palavras, e disse: o servo hebreu que nos trouxeste, veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher,
como lhe tinha dito, dessa maneira me fez o teu servo. Então se lhe acendeu a ira, e o senhor de José tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo o que se devia fazer ali, e nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele em tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. 40. Alguém? Gênesis 40. Passadas essas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó contra os seus 2 oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava preso. O comandante da guarda pôs-lo a cargo de José, pôs-lo a cargo de José, para que o servisse. E, por algum tempo, estiveram na prisão. E ambos sonharam, cada um o seu sonho da mesma noite, cada sonho com a sua própria significação. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Vindo José pela manhã, viu-os, e eis que estavam turbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor, e por que tendes hoje triste o semblante? Eles responderam, tivemos um sonho, e não há quem possa interpretar. Disse-lhe José, porventura, não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Então o copeiro-chefe contou o sonho a José e lhe disse, em meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira 3 ramos. Ao brotar a vide, havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. O copo do faraó estava na minha mão. Tomei as uvas e as espremi no copo do faraó, e dei na minha própria mão de faraó. E dei na própria mão de faraó. Então lhe disse José, esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo, e tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhe eras copeiro. Porém, lembra-te de mim quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair dessa casa, porque, de fato, fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. O sonho do padeiro-chefe. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José, eu também sonhei, e eis que esses 3 cestos de pão-alvo que 3 cestos de pão-alvo me estavam sobre a cabeça. E no cesto mais alto havia de todos os manjares do faraó, arte de padeiro, e aves comiam do cesto na minha cabeça. Então lhe disse José, a interpretação é esta. Os 3 cestos são 3 dias, dentro de 3 dias faraó te tirará fora a cabeça e te pendurará no madeiro, e as aves te comerão as carnes. No 3º dia, que era aniversário de nascimento do faraó, deu este um banquete, e todos os seus servos, e no meio deste reabilitou o copeiro-chefe, e condenou o copeiro
o padeiro-chefe. Ao copeiro-chefe, reintegrou no seu cargo, no qual dava o copo na mão do faraó. Mas o padeiro-chefe enforcou como José havia interpretado. E o copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém, dele se esqueceu. Terminamos até o 40. E eu queria abrir para o que vocês acharam, o que é que Deus falou sobre, a vocês, o que é que, de novo, vocês perceberam, tiveram de percepção nessa leitura. Eu vi com relação à questão do pai e dos irmãos, né? No caso, tipo, do pai, né, por preferir José aos outros, o que isso gerou, né, na família, como isso é complicado, e também a mágoa entre os irmãos, né, o que pode acontecer, tipo assim, às vezes, sei lá, talvez os pais nem sempre têm sabedoria para lidar com as coisas dentro de casa, né, e pode ser que o seu comportamento possa criar raízes de amargura nos corações dos irmãos ali. E foi uma raiz de amargura tão grande que levou a eles quase matarem José, né? Então, assim, eu acho que é muito importante a gente pensar nas relações familiares, né? A gente ter esse cuidado, porque a família é a base de tudo, né? Então, quando tem alguma coisa errada com a gente e a família, vai ter alguma coisa errada na gente, na verdade, né? Então, isso precisa ser tratado. E também, o início da vida de José, eu gosto muito, porque fala dos planos de Deus, né? Quando Deus lembra de você, quando você está nos planos de Deus e ele tem executado os planos, ele vai fazer acontecer tudo no tempo dele, da forma dele, né? Porque o carcereiro se esqueceu de José, mas lá na frente a gente vai ver que Deus vai mover céus e terras para que as coisas aconteçam e que José tenha acesso ao faraó e tudo mais. Então, não adianta, às vezes, o que as pessoas possam fazer para, sei lá, para tentar barrar aquilo que Deus já preparou para a gente, né? Deus é Deus, nenhum plano dele é frustrado. Então, que a gente possa, né, isso sirva para que a gente tenha mais confiança em Deus. E se Ele nos disse que seríamos algo, faremos algo, independente do que acontecer, Ele vai permitir que isso aconteça, sabe? Eu falo, depois eu falo. Bom, sobre essa história de José, né? Eu acho impressionante como José se manteve íntegro mesmo em terra estrangeira, né? Então, tipo, a importância da gente manter nossos princípios cristãos ali, independente de onde a gente vá, né? Mesmo que a gente esteja em um ambiente que na terra do Egito aí, né, para simbolizar um local que não tem os princípios de Deus, mas mesmo assim manter os princípios cristãos, né? Você vê que poderia ser muito fácil para José entrar na casa de Potifar e se deitar com a mulher de Potifar para talvez ter privilégios. Ele estava sendo um servo, foi vendido como escravo, estava longe de casa. Ele poderia ter negado o Deus dele, né? E visto aqueles deuses lá da cultura egípcia, mas você vê a importância de que ele se manteve ali, né, fiel aos seus princípios até o final. Foi preso, mesmo assim, né, não murmurou, não se negou as costas, continuou ali sendo íntegro. E você vê que onde quer que José passava, por conta dessa obediência e da integridade dele, Deus honrava ele, né? Então, na casa de Potifar, enquanto ele era servo, tudo ia bem na casa de Potifar, mas por amor a José, que estava lá servindo. Você vê que na prisão, logo ele virou um coordenador lá da prisão, pelo carcereiro, né? E você vê que tudo ia bem também. Deus ia honrando ele e facilitando onde quer que ele estivesse, apesar da dificuldade, né? Então, você vê que depois também com os copeiros, o sonho que Deus deu interpretação. Eu acho fantástico essa questão, né, da gente se manter honesto aos nossos princípios, a quem nós devemos ser, independente do local, né, que a partir disso Deus vai estar ali honrando. As dificuldades podem até vir, né, porque José estava na prisão, provavelmente não era fácil, mas mesmo num lugar difícil, na provação, né, ainda tá ali, né, servindo. Uma das coisas que me chamou a atenção também foi essa, de que Deus era fiel a José desde o início, sabe? Na verdade, de José lá com seus irmãos. José chamava muita atenção
em tudo que ele fazia, tudo era muito bom, tudo ele era o melhor e tal. Isso causou muita inveja. José era o filho preferido do pai, isso era inevitável, como Priscila falou. Quando você tem essa preferência numa família, é óbvio que vão haver contendas. Mas uma coisa me chamou muito a atenção nessa contenda. Todos os filhos, eles tinham muitos defeitos. Todos os irmãos de José tinham muitos defeitos. E os versículos anteriores, eles falam sobre o atentado quando Diná foi deflorada e os irmãos dela, eu só esqueci o nome dos queridos irmãos, mas foram dois. Foi Levi e foi Simeão. Simeão. Pronto. Simeão e Levi, eles assassinaram a sangue frio todos os homens daquela cidade, que estavam ainda se recuperando, porque tiraram o prepúcio. Eu esqueci somente o nome que se dá. Mas eles estavam ainda acamados e tudo, e houve isso. Rubem foi um mulherengo ridículo, vamos dizer assim, que pegou a concubina do pai. E ele tinha irmãos ele tinha irmãos que eram da concubina, e ele nem não estava nem aí, ele pegou e teve caso com a concubina, né? Judá, ele, por mais que o erro esteja em Tamar, vamos dizer, eu vou colocar entre aspas assim, mas Judá, ele também ele pensou um pouco mal, porque ele não se lembrou da menina, sabe? Enquanto o erro estava nos filhos dele. Então, tipo, olhando muito nessa situação, eu parei para analisar quando eles jogaram José no poço. Rubem, quando não viu José, ele rasgou as vestes. Cara, Rubem, ele era o irmão mais velho. Eu acho que subiu aquela carga de tipo, eu sou responsável por ele. Vocês não vão poder fazer nada porque meu pai vai me perguntar antes, sabe? Eu sou o irmão mais velho. E eu acho que subiu uma grande responsabilidade. Isso daqui é um machismo. Porque Rubem foi o único de todos os irmãos que todos os irmãos não gostavam de José. A Bíblia diz que todos os irmãos não gostavam de José. Mas nesse caso, Rubem, ele foi contra. Foi contra matar. Quando soube que venderam, ele rasgou as suas vestes. Assim como o pai rasgou as suas vestes quando soube da notícia da morte de José. Isso me chamou muita atenção. E, tipo, o senso de primogenitura que Rubem teve. Por mais que quem trouxesse vamos dizer, quem trouxesse toda a provisão depois seja José, quem trouxesse tudo o que realmente a família vai precisar depois seja José, não é da tribo de José que procede, né, a linhagem. José e Moisés, para mim, são dois grandes homens que são mencionados na Bíblia, mas não estão na linhagem de Jesus. Eu acho isso incrível. São dois grandes homens, grandíssimos, mas eles não estão na linhagem de Jesus. Mas eu acho que eu achei interessante essa questão de Rubem. Rubem, ele conseguiu, vamos dizer, parar e pensar, cara, meu pai ama esse menino, eu não posso deixar com que fizesse. Só que ele foi dar um tempo ali e os irmãos fizeram alguma coisa com ele. E essa questão de José em terra estranha, ele não deixou de acreditar em Deus. Ele não deixou de falar assim, cara, Deus não me ama, Deus me deixou com que isso acontecesse comigo e tal. E eu começo a pensar o quanto José era íntimo de Deus, a ponto de ouvir a interpretação e entender que aquilo era interpretação. Que a gente que tem uma convivência e tudo, já é um pouco difícil de falar assim, foi Deus que falou mesmo comigo? Meu Deus, será que foi Deus mesmo? Será que não é a voz do meu coração? Será que não sou eu? Então, eu imagino assim, o
quão era enorme a intimidade de José também com Deus, sabe? Porque Deus, ele estava ali com José o tempo inteiro. Estava com José tanto nos momentos bons quanto nos momentos ruins. E foram muitos momentos ruins. Bota momento ruim nisso. E ele foi com José a todo momento. E tudo aonde José tocava, prosperava. Velho, isso era incrível. E, tipo, era através de José o quanto ele era um canal de bênção para alguém. José, ele sempre foi um canal de bênção para alguém. Ele foi um canal de bênção para Potifar. Ele fez com que a casa de Potifar prosperasse. Por conta de José, a casa de Potifar prosperou. Por conta de José, o cárcere ele ficou organizado. Por conta de José, o Egito ele não passou fome. Ele teve estoque, tudo. Por conta de José, muitos locais eles tiveram muitas bênçãos, assim, sabe? Porque Deus amou muito José e através dele, ele foi um canal de bênção. Eu vejo muito isso. Eu não sei se alguém quer mais falar. Dou-lhe uma. Sarinha, o que você falou da primogenitura foi bem legal, porque, por exemplo, Isaú não teve esse senso de responsabilidade, né? Com relação à primogenitura e nem Adão, né? Porque a primeira coisa que Adão faz quando Deus, né, vai apertando ele é dizer a culpa foi dela, entendeu? Então, assim, isso mostra realmente que é importante que o homem assuma o seu papel de homem, né? Porque ele é o sacerdote, é dele que Deus vai cobrar a construção da família. E é um apelo até para hoje em dia, né, que a gente vê tantos homens que estão sendo desconstruídos, né? Essa questão de desconstrução da masculinidade, não sei o quê. E o como é importante, o como Deus, assim, quer que os homens se posicionem, né? Quer que os homens assumam as suas responsabilidades. Então, achei esse ponto que você destacou muito, muito legal. Amém. Mais alguém, gente? Uma outra coisa que me chama a atenção, eu amo a história de José, né? Sou muito fã da história de José. E apesar de José não ter feito parte da linhagem, né, de Jesus, digamos assim, a história dele aponta para Cristo, né? Então, assim, se a gente for pensar no quanto que a história de José se assemelha com a história de Cristo aqui na Terra, a gente vai ver muitas semelhanças, né? A rejeição dos seus, né, de Cristo, dos judeus, enfim, várias coisas assim que a história de José me remete mesmo assim à figura de Jesus, né? A história de Jesus aqui na Terra. Então, eu sou fã mesmo assim, da história de José. Ah, não tem como não ser, velho. O José é uma pessoa incrível. Verdade. Foi um cara incrível, assim. Fez a pessoa sofrer pra caramba e não falar nada, velho. Que isso. Só chorar no final, assim. É demais.